O vento sopra como um sussurro que quase se confunde com o próprio silêncio, atravessando a noite com a delicadeza de quem não quer acordar o mundo adormecido, e é nesse cenário escuro e tranquilo que o título que você viu, A Verdadeira Dimensão de Andrômeda, começa a ganhar um peso diferente, quase palpável, como se algo no céu estivesse prestes a se revelar. Há um brilho distante que parece tremer levemente, não pelo frio da atmosfera, mas pela sensação de que carregamos, sem perceber, uma ideia antiga demais sobre aquilo que enxergamos lá em cima. É uma impressão suave, como quando percebemos que uma sombra no quarto é maior do que parecia à primeira vista. A noite parece saber de algo que nós ainda não sabemos, e mesmo assim, nos acolhe com paciência, como se dissesse que não há pressa para entender o que está por vir, porque algumas revelações só acontecem quando o olhar desacelera. E, se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, deixando que cada ideia se desenrole como um fio de luz atravessando a escuridão. O ar frio toca a pele como um lembrete de que estamos vivos e pequenos, sob uma vastidão silenciosa que parece se estender sem fim, e ao mesmo tempo tão presente quanto a própria respiração. É curioso como, quando olhamos para o céu em noites assim, existe uma sensação de familiaridade, como se aquele pano negro salpicado de luz já tivesse nos visto crescer, sonhar, esquecer e recomeçar inúmeras vezes. Mas há instantes raros em que esse céu, aparentemente imóvel, parece inclinar-se ligeiramente em nossa direção, como se deslizasse um segredo antigo entre as estrelas. Talvez seja apenas um gesto da imaginação, ou talvez seja o eco distante de galáxias que mudaram de forma, de tamanho, de presença na imensidão, e que, de alguma maneira, agora nos observam de volta. Há um fenômeno curioso que acontece quando pensamos em escalas astronômicas. A mente tenta encaixar tudo dentro de moldes familiares, como se a distância entre galáxias pudesse ser medida com a régua de uma mesa, ou como se os brilhos que vemos fossem simplesmente pontos fixos num teto escuro. Mas nada no universo é tão simples. A luz viaja por milhões de anos, atravessa poeira interestelar, encontra obstáculos, se curva, se distorce. O que enxergamos não é exatamente o que está lá. É um retrato antigo, uma memória luminosa que insiste em chegar até nós. E talvez seja justamente nessa distância entre o que vemos e o que é que reside o maior mistério da noite. Porque, se a própria luz pode nos enganar, o que mais pode estar maior, mais próximo ou mais profundo do que imaginamos? Alguns astrônomos costumam dizer que observar uma galáxia é como tentar entender uma cidade inteira olhando apenas para uma janela acesa na madrugada. Você pode adivinhar algumas coisas: a presença de ruas, o movimento silencioso de quem trabalha enquanto o resto do mundo dorme. Mas quase tudo permanece oculto na escuridão entre as janelas. Andrômeda, por muito tempo, foi essa janela solitária, uma espiral distante, elegante, quase tímida aos nossos olhos. Acreditávamos conhecê-la, medir sua largura, compreender seus braços espirais, estimar o brilho das estrelas que a compõem. Ela parecia caber confortavelmente dentro das nossas ideias de galáxias próximas, como se fosse apenas uma irmã um pouco maior da Via Láctea, dançando serenamente no vazio. Mas o universo raramente se deixa encaixar em ideias confortáveis. Às vezes, aquilo que pensamos compreender se expande com uma rapidez silenciosa, como uma respiração profunda que altera todo o espaço ao redor. E é nessa respiração cósmica que a pergunta invisível deste vídeo começa a se formar, não como uma frase direta, mas como um estremecimento suave no coração do mistério. E se estivermos olhando para algo muito maior do que imaginávamos? E se os contornos de Andrômeda, traçados com tanto cuidado ao longo de décadas, estiverem apenas arranhando a superfície de sua verdadeira forma? No silêncio desta noite, é quase possível sentir a vibração antiga que percorre o espaço entre nós e ela. Não uma vibração audível, mas um lembrete sutil de que o universo está em constante movimento, mesmo quando parece congelado sob a escuridão.
Os braços espirais, que desenham uma dança de bilhões de sóis, estendem-se muito além do brilho visível, e a poeira que envolve suas bordas pode esconder segredos tão vastos quanto a própria história do cosmos. Quando observamos uma galáxia, estamos olhando não apenas para um objeto astronômico, mas para um enigma de proporções tão grandes que nossas palavras mal conseguem acompanhá-lo. Talvez possamos imaginar assim, como se estivéssemos diante de uma montanha à noite, vendo apenas o contorno iluminado pela lua. Achamos que conhecemos sua altura, sua forma, seus vales. Mas quando o sol nasce, descobrimos que havia encostas inteiras escondidas na sombra, e que a montanha era, na verdade, muito mais imensa do que a silhueta noturna sugeria. Andrômeda é essa montanha antes do amanhecer. Um colosso que, aos poucos, revela dimensões inesperadas, obrigando-nos a reajustar nosso olhar e a perceber que nossa compreensão do universo é sempre provisória, sempre aberta a surpresas silenciosas. E é nesse ponto, entre o que pensamos saber e o que o cosmos insiste em nos mostrar, que começa a verdadeira jornada deste vídeo. Uma jornada que não busca pressa nem conclusões, apenas a serenidade de caminhar pelas margens do desconhecido, deixando que a noite nos guie com a calma de quem guarda segredos há bilhões de anos, porque às vezes compreender é apenas escutar, e nesta noite o universo sussurra algo que ainda não sabemos nomear. Há algo curioso que acontece quando revisitamos ideias que considerávamos sólidas, como se o próprio universo, em silêncio, retirasse aos poucos o chão sob nossos pés. Durante muito tempo, acreditamos que sabíamos o suficiente sobre Andrômeda para traçar seu contorno no mapa cósmico com segurança. Uma distância estabelecida, um tamanho relativamente bem definido, uma massa que parecia estar dentro do esperado para uma galáxia espiral desse porte. Era confortável pensar assim, como quem observa uma ilha distante e supõe conhecer sua extensão apenas pelo desenho delicado que aparece no horizonte. No entanto, a ciência, quando levada ao limite, tem o hábito de revelar pequenas rachaduras nesses contornos, mostrando que o que tomávamos como certo talvez fosse apenas o início de um entendimento maior. Andrômeda sempre esteve ali, brilhando na direção da constelação de Pégaso, visível até mesmo a olho nu em noites muito escuras, mas só agora começamos a perceber que sua luz guardava nuances que ainda não havíamos decifrado completamente. No início, os astrônomos mediam a distância até ela por métodos que, embora engenhosos, carregavam margens de erro difíceis de imaginar. Usavam variáveis cefeidas, estrelas que pulsavam em ritmos previsíveis, funcionando como faróis cósmicos cuja luminosidade real podia ser comparada com o brilho observado. Essa técnica transformou-se numa espécie de régua interestelar, permitindo calibrar distâncias com precisão inédita para a época. Mas mesmo essa régua tão celebrada dependia de pequenas correções, detalhes que só se tornaram claros décadas depois, quando novas gerações de telescópios começaram a examinar essas mesmas estrelas com olhos mais atentos. O intervalo entre o que acreditávamos e o que realmente medíamos era sutil, mas suficiente para plantar a semente de um estranhamento. E se Andrômeda não estivesse exatamente onde pensávamos? E se seu brilho carregasse camadas de complexidade que ainda não havíamos alcançado? A ciência se move assim, como quem caminha por um corredor escuro, iluminado apenas por uma vela. A cada avanço, um pedaço extra de parede aparece, revelando que o espaço continua. Quando os astrônomos começaram a mapear as regiões mais externas da galáxia, perceberam algo inesperado. Havia estrelas em movimento nas bordas que não se comportavam como previsto. A velocidade delas, medida pela sutil mudança na cor da luz, o chamado desvio Doppler, sugeria que Andrômeda podia se estender muito além do brilho principal que víamos. Era como observar a sombra de um objeto e perceber que ela se projeta mais longe do que o próprio objeto aparenta. O que chamávamos de galáxia talvez fosse apenas o núcleo de uma estrutura muito maior, envolta em camadas quase invisíveis. Esse tipo de revelação acontece de forma lenta,
quase imperceptível, como a mudança de estação que só notamos quando o vento se torna diferente. Novas medições, especialmente aquelas feitas com telescópios capazes de captar luz extremamente tênue, mostraram um halo estelar ao redor de Andrômeda, que ultrapassava em muito o esperado. Um halo gigantesco, composto por bilhões de estrelas dispersas, restos de galáxias menores que foram absorvidas ao longo de bilhões de anos. Era como descobrir que uma cidade distante, cuja silhueta parecia pequena e tranquila, na verdade se estendia por vales e morros invisíveis na escuridão. A forma visível de Andrômeda, o disco espiral elegante e bem definido, revelava apenas uma parte da história. O restante vivia nas bordas, nos fragmentos de luz quase apagados, que só podem ser captados com longa exposição, paciência e instrumentos sensíveis o suficiente para distinguir o brilho de estrelas individuais perdidas no fundo negro do espaço. E quanto mais essas medições avançavam, mais intrigante a história se tornava. Pois, ao estudar o movimento das estrelas periféricas, os astrônomos perceberam que elas se moviam rápido demais para estarem ancoradas à massa visível da galáxia. Algo maior as mantinha em órbita. Isso indicava um halo de matéria escura colossal, muito mais extenso do que se imaginava, matéria invisível que permeia o espaço, criando uma presença silenciosa, cuja gravidade mantém estrelas, gás e poeira unidos numa estrutura coerente. A matéria escura é por si só um mistério, uma espécie de moldura oculta que desenha as formas do universo sem jamais ser vista diretamente. Nesse caso, porém, ela se tornou uma pista essencial. O tamanho do halo determinava a verdadeira extensão da galáxia, e ele era enorme, muito maior do que qualquer estimativa antiga sugeria. Essa percepção começou a mudar não apenas o modo como medíamos Andrômeda, mas o modo como a compreendíamos. A galáxia, que antes parecia apenas ligeiramente maior que a Via Láctea, começava a se revelar como uma presença imponente, quase monumental, que se espalhava por uma região do espaço muito mais ampla do que imaginávamos. A diferença entre o que acreditávamos e o que os dados sugeriam não era pequena. Era como se tivéssemos vivido durante décadas com um mapa do mundo onde continentes inteiros estavam ausentes. De repente, víamos não apenas uma galáxia vizinha, mas uma estrutura de proporções muito mais vastas, com camadas sobrepostas de história gravitacional gravadas em seus arredores. E, no entanto, essa revelação não veio como um choque abrupto, mas como um sussurro constante, acumulando evidências até formar um quadro maior. A luz antiga que nos alcança já viajou mais de 2 milhões de anos para chegar aqui e carrega em si um tempo que não pertence à Terra. A cada nova análise, um leve desvio, um brilho mais fraco, um padrão inesperado surgia nas bordas. É belo imaginar isso como uma espécie de memória cósmica sendo lentamente decifrada, como se a galáxia estivesse contando sua própria história em linguagem luminosa. E só agora estivéssemos aprendendo a escutar direito. Quando pensamos nesse processo, a imagem pode se tornar quase poética. A luz de Andrômeda chegando como uma correspondência antiga que esteve extraviada no caminho, com páginas faltando, trechos apagados pelo tempo, mas ainda assim revelando mais do que esperávamos encontrar. Cada estrela periférica é uma assinatura dessa carta, um pequeno traço indicando que a história é maior do que o envelope aparentemente sugeria. E essa compreensão desperta uma sensação curiosa de humildade e fascínio. Porque perceber que algo é maior do que pensávamos não é apenas um ajuste de números, é uma mudança de perspectiva, um deslocamento interno que faz o universo parecer, ao mesmo tempo, mais misterioso e mais próximo. Talvez o ponto mais intrigante seja justamente esse: a maneira como pequenas correções científicas mudam por completo a escala daquilo que acreditamos conhecer. É como enxergar um desenho em baixa resolução e, ao aumentar a nitidez, perceber que havia montanhas onde pensávamos haver apenas sombras, rios onde imaginávamos linhas indistintas. A imagem não apenas melhora, ela se transforma. Andrômeda, vista agora com essa nova clareza,
deixa de ser aquela vizinha discreta na noite e passa a ocupar um espaço mental diferente, algo mais imenso, mais profundo, mais influente no mapa gravitacional que compartilhamos. E assim, ao perceber essa expansão silenciosa do desconhecido, surge uma pergunta natural, quase inevitável. O que mais está escondido na escuridão entre as estrelas, esperando que aprendamos a olhar com mais cuidado? Durante muito tempo, o conhecimento que construímos sobre Andrômeda se apoiou em uma sensação de estabilidade, como um desenho traçado com cuidado na superfície de um lago calmo. Sabíamos sua distância aproximada, algo em torno de 2,5 milhões de anos-luz, e isso parecia suficiente para posicioná-la confortavelmente no mapa cósmico. Também conhecíamos sua estrutura básica, um disco espiral com braços largos, um bojo central luminoso, um movimento suave em direção à Via Láctea a cerca de 110 km por segundo. Esses números, repetidos ao longo das décadas, transformaram-se numa espécie de mantra científico, oferecendo a impressão de que Andrômeda era um território já delimitado, compreendido na medida do possível. Só que a ciência, assim como o próprio universo, não permanece imóvel, e aquilo que parecia sólido começou a se mostrar mais flexível, como se a luz antiga que recebíamos estivesse apenas começando a contar sua verdadeira história. O que pensávamos ser a totalidade de Andrômeda era apenas sua superfície visível, uma camada fina diante da vastidão que se escondia além de seus contornos. As primeiras medições precisas, realizadas ainda no início do século XX, tinham algo de heróico. Edwin Hubble, usando o telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson, identificou estrelas individuais na nébula de Andrômeda e demonstrou que ela não era uma nuvem dentro da Via Láctea, mas uma galáxia completamente separada. Esse feito abriu as portas para a ideia de um universo muito maior do que imaginávamos, mas ainda assim, as estimativas de seu tamanho permaneciam ancoradas na luz mais intensa. O disco espiral, suas regiões centrais, seus braços principais. Era como tentar entender uma floresta, olhando apenas para as árvores mais altas iluminadas pelo sol, sem perceber o emaranhado profundo que se estende na sombra. Com o avanço de instrumentos sensíveis, como o telescópio espacial Hubble e, mais recentemente, o telescópio Gaia, da Agência Espacial Europeia, tornou-se possível observar estrelas muito mais fracas, dispersas, que viviam nas margens de Andrômeda. Essas estrelas começaram a contar uma história diferente, desafiando a ideia de uma galáxia contida dentro de limites claros. Essas novas medições funcionaram como lanternas apontadas para regiões antes invisíveis. Ao observar o movimento das estrelas nas bordas, os astrônomos perceberam que elas orbitavam em velocidades que não faziam sentido diante da massa visível da galáxia. Esse comportamento indicava algo maior, mais denso, mais abrangente, um halo gravitacional extensíssimo, formado não apenas por estrelas antigas, mas por matéria escura, essa substância misteriosa que permeia o cosmos como uma moldura invisível. A matéria escura não emite luz, não reflete luz, não absorve luz. É como um silêncio profundo que molda o universo por meio da gravidade. Mas mesmo sem vê-la diretamente, sua presença pode ser percebida no movimento das estrelas, que, guiadas por sua influência, orbitam em velocidades que denunciam sua existência. As bordas de Andrômeda não eram mais apenas uma linha tênue. Tornaram-se um território amplo, quase etéreo, sustentado por essa estrutura invisível. Essa descoberta ampliou enormemente a escala conhecida da galáxia. Em vez de um disco de cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro, as medições começaram a apontar para um halo que se estendia por mais de 1 milhão de anos-luz. Isso significa que Andrômeda ocupa um volume muito maior do que imaginávamos. Suas fronteiras gravitacionais tocando regiões profundas do espaço intergaláctico. É como se, caminhando por uma praia ao crepúsculo, percebêssemos que a linha da maré não correspondia ao limite verdadeiro do oceano, mas que o mar, silenciosamente, se estendia muito mais além, respirando de forma lenta e contínua sob a névoa.
Essa expansão de escala não apenas altera nossos mapas, altera nossa percepção do próprio vazio que separa as galáxias. E enquanto isso, os braços espirais, aqueles crescentes luminosos que se torcem ao redor do núcleo, carregam histórias que vão muito além de sua aparência elegante. Muitos deles são resultado de encontros galácticos antigos, fusões de sistemas menores que deixaram cicatrizes quase apagadas, visíveis apenas quando observamos com instrumentos capazes de identificar estrelas individuais dispersas pelo halo. Essas estrelas são como fragmentos de um espelho quebrado, cada pedaço refletindo uma parte diferente da história da galáxia. Algumas delas foram arrancadas de pequenas galáxias satélites há bilhões de anos, incorporadas lentamente ao corpo de Andrômeda, criando longas correntes estelares que serpenteiam pelo espaço. São vestígios de devorações antigas, como correntes de folhas levadas pela correnteza de um rio profundo e silencioso. Ao mesmo tempo, a própria luz que recebemos da região central de Andrômeda carrega pistas sobre a complexidade de seu núcleo. Observações no infravermelho revelaram que seu centro não é uma única concentração de estrelas, mas uma estrutura dupla. 2 picos luminosos orbitando silenciosamente um ao redor do outro, como se o coração da galáxia tivesse 2 batidas distintas. Essa característica sugere um passado turbulento, talvez a fusão com outra grande galáxia a tempos remotos, moldando seu interior de maneira única. É como encontrar no tronco de uma árvore antiga marcas de um incêndio antigo que deixou cicatrizes, mas não destruiu sua essência. Andrômeda, vista com atenção crescente, transforma-se numa história de encontros, colisões suaves, absorções lentas, um organismo cósmico que se remodela ao longo de eras inimagináveis. E enquanto essas revelações surgem, o próprio movimento da galáxia rumo a nós ganha uma nova dimensão. A ideia de que Andrômeda está se aproximando não é apenas uma curiosidade, é um lembrete da dinâmica profunda que governa o universo. Nada está parado. A Via Láctea e Andrômeda são como 2 ilhas flutuando num oceano gravitacional, puxadas uma em direção à outra por forças que operam há bilhões de anos. A trajetória entre elas é lenta, tão lenta que só pode ser percebida quando olhamos o universo como quem observa as mudanças do tempo, não da vida humana. Ainda assim, esse movimento silencioso cria uma sensação estranha. Aquilo que parece distante no céu está, na verdade, envolvido numa dança antiga, uma aproximação inevitável que já está acontecendo agora. Quando percebemos tudo isso, a expansão das bordas, o halo invisível, as cicatrizes antigas, o movimento em nossa direção, surge uma compreensão mais profunda daquilo que significa observar uma galáxia. Não estamos apenas medindo distâncias e tamanhos. Estamos tentando entender uma história inteira escrita em luz e gravidade, uma história que atravessa tempos muito maiores do que qualquer memória humana. E diante desse panorama vasto, uma questão permanece suspensa na noite, com a delicadeza de uma estrela solitária. O que ainda está escondido na escuridão dessa vizinha colossal que começamos apenas agora a decifrar? Em noites particularmente silenciosas, quando o céu parece estender-se como um véu infinito sobre a Terra, é possível imaginar o trabalho paciente dos instrumentos que usamos para investigar o cosmos, como se cada telescópio fosse uma espécie de ouvido encostado na respiração do universo. O avanço do conhecimento sobre Andrômeda só aconteceu porque aprendemos a escutar melhor essa respiração luminosa, refinando cada detalhe, cada método, cada forma de interpretar a luz que nos alcança após atravessar milhões de anos de escuridão. A observação astronômica moderna é construída sobre camadas de precisão. Sensores que detectam variações mínimas no brilho, espelhos que captam fragmentos de luz quase invisíveis, algoritmos capazes de reconstruir padrões que a simples visão humana jamais perceberia. É um esforço coletivo que se assemelha à lenta restauração de um mural antigo, onde cada grão de tinta recuperado devolve complexidade à imagem. E no caso de Andrômeda, essas ferramentas revelaram que o desenho que acreditávamos conhecer
ainda estava incompleto, como se uma parte significativa da galáxia tivesse permanecido submersa sob um mar de sombra interestelar. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, foi responsável por iluminar regiões tão tênues que a própria noção de fronteira galáctica precisou ser revisada. Ele permitiu analisar estrelas isoladas em áreas antes invisíveis, revelando que o disco de Andrômeda se estendia mais longe do que se supunha. Mas foram missões como a Gaia, com sua capacidade de mapear o movimento de mais de 1 bilhão de estrelas na Via Láctea e arredores, que proporcionaram um salto significativo. Gaia detecta mudanças de posição tão pequenas que seriam equivalentes a observar, da Terra, o movimento de uma moeda sobre a superfície da Lua. Essa sensibilidade extraordinária abriu a porta para medir com uma clareza inédita velocidades e direções das estrelas que compõem as regiões mais externas da galáxia vizinha. Era como passar de uma lanterna tremulante para um holofote cristalino, revelando traços quase apagados no pano escuro do universo. Essa expansão na precisão dos instrumentos permitiu identificar não apenas estrelas isoladas, mas correntes estelares inteiras, longos rios de luz que serpenteiam ao redor de Andrômeda. Essas correntes surgem quando uma galáxia menor é dilacerada pela força gravitacional de uma maior, espalhando suas estrelas em trajetórias sinuosas que permanecem como cicatrizes luminosas. Uma corrente estelar é, em essência, a história de um encontro gravado na matéria. E encontrar essas correntes significa revelar capítulos inteiros da vida de uma galáxia, capítulos que antes estavam ocultos. Algumas delas são tão longas e tênues que exigiram centenas de horas de exposição, combinada em telescópios específicos como o Canada France Hawaii Telescope e o Subaru, ambos localizados em Mauna Kea, um dos céus mais escuros do planeta. Esses instrumentos operam como câmeras de longa memória, acumulando cada fóton capturado ao longo do tempo, até que a imagem comece a surgir em sua profundidade sutil. O processo de detectar essas estruturas pode ser comparado ao ato de observar ondas mínimas num lago silencioso. De longe, a superfície parece lisa, mas, ao aproximar os olhos, começam a aparecer vibrações quase imperceptíveis, revelando movimentos escondidos sob o reflexo da luz. Assim também acontece com as regiões externas de Andrômeda. Aquilo que parecia ausência revela-se com instrumentos mais sensíveis, como presença delicada. Estrelas isoladas surgem como pequenos faróis dispersos, e essas luzes, quando analisadas em conjunto, desenham estruturas amplas, algumas estendendo-se por centenas de milhares de anos-luz. É uma paisagem invisível a olho nu, mas perceptível quando a paciência e a tecnologia se entrelaçam. Ao mesmo tempo, a espectroscopia, o estudo das cores da luz, trouxe informações valiosas sobre a composição e a idade das estrelas que habitam essas áreas remotas. A luz de cada estrela carrega em si uma assinatura química, linhas escuras e claras que revelam elementos presentes em sua superfície. Ler essas assinaturas é como decifrar o alfabeto de um idioma antigo. Para Andrômeda, essas leituras mostraram que muitas das estrelas do halo possuem baixíssima quantidade de elementos pesados, indicando que pertencem a uma época muito antiga do universo, quando apenas hidrogênio e hélio eram abundantes. São estrelas que nasceram logo após as primeiras gerações, testemunhas silenciosas de um período em que galáxias ainda se formavam de forma caótica. Encontrar essas estrelas é um pouco como encontrar fósseis no topo de uma montanha, evidências de uma história profunda, carregadas por bilhões de anos até chegarem à posição atual. Além disso, a análise dos movimentos dessas estrelas evidenciou que o halo de Andrômeda não é uma esfera perfeita, mas uma estrutura irregular, com regiões mais densas em algumas direções, estendendo-se de forma assimétrica. Essa assimetria sugere interações passadas que moldaram sua forma, colisões com galáxias menores, fluxos de matéria escura distribuídos de forma desigual. Quando imaginamos o halo dessa maneira, a imagem mental torna-se quase orgânica.
um campo gravitacional que se expande e se deforma como um manto invisível, envolvendo a galáxia com contornos suaves, porém intricados. E essa descrição, embora pareça poética, é sustentada por dados precisos, por medições que mostram que as regiões externas de Andrômeda carregam uma complexidade surpreendente, muito maior do que qualquer estimativa inicial supunha. O telescópio Spitzer, operando no infravermelho, também adicionou peças importantes a esse quebra-cabeça. Ele revelou áreas com densidades de poeira e gás muito maiores do que se imaginava, estruturas que absorvem e reemitem luz de maneiras específicas, indicando a presença de matéria que havia sido negligenciada nas primeiras tentativas de medir o tamanho da galáxia. Se a luz visível revelava apenas a superfície iluminada, o infravermelho começava a mostrar o calor acumulado em regiões escondidas, como brasas cobertas por cinzas. Juntos, esses diferentes instrumentos, Hubble, Gaia, Spitzer, Subaru, entre outros, começaram a compor uma imagem mais completa, como camadas sobrepostas de transparências que, ao se alinharem, revelam uma forma antes invisível. E à medida que essa imagem se tornava mais nítida, uma compreensão nova começava a surgir. Andrômeda não era apenas maior, era mais intricada, mais viva em suas bordas, mais repleta de sinais de um passado que ainda estamos aprendendo a interpretar. Essa sensação de ver uma galáxia se abrir em detalhes inesperados lembra o ato de observar uma tapeçaria antiga sob luz nova. Fios antes apagados começam a brilhar, padrões tornam-se perceptíveis e o que antes parecia simples ganha textura e profundidade. Cada instrumento, cada técnica, cada nova medição contribui para essa tapeçaria, como mãos diferentes trabalhando juntas para desfiar o mistério. E diante dessa expansão contínua do conhecimento, uma pergunta sutil toma forma na penumbra. Se olhar com mais precisão, revela dimensões tão inesperadas que outras formas ocultas aguardam nas franjas do universo à espera de instrumentos capazes de percebê-las. Quando os astrônomos começaram a reunir todas as peças que diferentes telescópios haviam captado, movimentos de estrelas, mapas de densidade, fluxos de poeira, rastros de antigas galáxias engolidas, a silhueta de Andrômeda começou a se expandir como uma sombra, que ao ser iluminada de novos ângulos, revela contornos antes ocultos. O que antes parecia um disco espiral elegante e contido, tornou-se uma estrutura de camadas sobrepostas, cada uma com sua própria dinâmica, sua própria história, sua própria forma de dialogar com o espaço ao redor. Em algum momento desse processo, a compreensão da escala deixou de ser uma simples questão de astronomia e passou a tocar aquele ponto profundo da imaginação humana, onde percebemos que o universo é sempre maior do que os instrumentos conseguem captar. A expansão de Andrômeda começou a soar como o desdobrar lento de uma folha cósmica, uma superfície invisível que se amplia à medida que nossos olhos se tornam capazes de enxergar mais longe. Essa mudança não veio de um único anúncio, mas da soma de pequenas descobertas que, juntas, transformaram a galáxia numa presença muito mais volumosa e impressionante do que qualquer de suas imagens clássicas sugeria. A cada nova medição, a estrutura externa de Andrômeda parecia ganhar profundidade. Primeiro foram as centenas de milhares de estrelas isoladas, identificadas pelo Hubble e pelo Subaru, traçando desenhos difusos nos arredores da galáxia. Depois vieram as leituras de movimento obtidas por Gaia, revelando que muitas dessas estrelas percorriam trajetórias inesperadas, como se obedecessem a uma força maior do que a massa visível poderia explicar. O halo de matéria escura, que antes era apenas uma hipótese teórica necessária para justificar a velocidade de rotação, assumiu proporções colossais, ampliando o raio de influência da galáxia em uma escala difícil até de imaginar. Estudos recentes sugerem que esse halo se estende por quase 1 milhão de anos-luz, uma distância que cobre mais de 1/3 do espaço entre Andrômeda e a Via Láctea. É como descobrir que uma árvore que acreditávamos conhecer tinha raízes que avançavam por baixo da Terra,
até tocar as fundações de outra floresta distante. Esse entendimento transformou a noção de separação entre as duas galáxias, revelando uma região de sobreposição gravitacional que muda completamente a maneira como pensamos a relação entre essas duas gigantes. E, no entanto, essa expansão não se limita ao halo invisível. As partes externas do disco de Andrômeda, regiões esmaecidas que só aparecem quando observadas com longas exposições, mostraram-se repletas de estruturas deformadas, como ondas congeladas no espaço. Algumas dessas ondas são resultado de galáxias anãs que se aproximaram e foram distorcidas pela força de Andrômeda. Outras parecem ser ecos de movimentos internos, como se a própria galáxia tivesse respirado profundamente em algum momento do passado cósmico. Há regiões onde a densidade de estrelas aumenta, de forma repentina, formando arcos luminosos quase imperceptíveis, ecos de colisões tão antigas que suas galáxias de origem já não existem mais de maneira distinta. Esses arcos, detectados com paciência por telescópios terrestres, posicionados em locais de céu excepcionalmente limpo, funcionam como anéis em um tronco de árvore, registros silenciosos de eventos que moldaram a galáxia ao longo de bilhões de anos. À medida que essas estruturas foram sendo identificadas, ficou evidente que o disco de Andrômeda não é apenas maior, é mais complexo. Modelos computacionais mostraram que suas partes externas podem ter sido remodeladas por múltiplos encontros, criando uma espécie de mar ondulado, onde estrelas se movem em padrões amplos, curvados, como folhas sendo puxadas em redemoinhos lentos. Alguns desses movimentos só puderam ser detectados graças à análise de velocidade radial das estrelas, leitura feita ao espalhar sua luz em todas as cores possíveis. As linhas produzidas nesse espectro revelam, com uma precisão quase mágica, se as estrelas estão vindo em nossa direção ou se afastando, permitindo reconstruir sua trajetória como se estivéssemos olhando o rastro deixado por pedras lançadas num lago. É nesse ponto que ciência e contemplação parecem se tocar, no reconhecimento de que uma única estrela, perdida na borda da galáxia, pode carregar em sua luz informações sobre todo o corpo maior ao qual pertence. A grandiosidade dessa revelação fica ainda mais evidente quando consideramos o disco gasoso de Andrômeda, uma camada de hidrogênio frio que se estende muito além do que os olhos humanos conseguem detectar. Em ondas de rádio, instrumentos como o Very Large Array nos Estados Unidos e o telescópio de Arecibo em Porto Rico mapearam concentrações de gás espalhadas por distâncias surpreendentes. Essas nuvens de hidrogênio, embora invisíveis, são como névoas que denunciam a presença do vórtice galáctico muito além das zonas onde as estrelas brilham. É quase como perceber o vapor de um lago antes de enxergar suas águas. E esse vapor revela que o disco de Andrômeda, em algumas direções, alcança extensões que ultrapassam 500 milhões de anos-luz. Ele não é um disco rígido, é uma estrutura fluida, inclinada e deformada, movendo-se como uma enorme folha em deriva pelo espaço intergaláctico. Essa combinação de halo estendido, disco gasoso amplo e correntes estelares fragmentadas cria uma imagem completamente nova da galáxia. Andrômeda deixa de ser uma espiral elegante e definida e se torna um organismo vasto, com fronteiras difusas e camadas sobrepostas que se expandem em todas as direções. É um lembrete de que as galáxias não são estruturas fixas, mas entidades vivas no sentido cósmico, moldadas por encontros, deformações e fluxos invisíveis. O que vemos é apenas o centro iluminado de um corpo imenso que se estende para muito além do brilho visível, como o tronco de uma árvore cuja copa só aparece quando olhamos com olhos capazes de atravessar a sombra. E diante dessa revelação, surge um pensamento inevitável, quase sereno. Se uma única galáxia vizinha pode ocultar tamanha extensão, o que o restante do universo guarda em silêncio, esperando apenas que nossos instrumentos se tornem capazes de escutar mais fundo? À medida que os estudos se aprofundaram e os contornos de Andrômeda começaram a se expandir em todas as direções, uma sensação nova tomou forma entre os astrônomos, a de que estávamos diante de um limiar conceitual,
Um ponto onde a própria ideia de tamanho galáctico precisava ser redesenhada. As descobertas sobre o halo, o disco gasoso e as correntes estelares já haviam desafiado nossa percepção, mas algo ainda maior se aproximava. Uma mudança de perspectiva que exigiria novas teorias, novos instrumentos e, sobretudo, uma nova forma de olhar para o cosmos. Era como se a galáxia, antes vista como uma fotografia estática, estivesse lentamente se movendo diante de nós, revelando camadas que jamais imaginamos existir. E caminhando por essa trilha de revelações, chegamos a um ponto crucial. O momento em que as novas medições começaram a transformar não apenas a imagem de Andrômeda, mas o próprio entendimento que temos de como uma galáxia é construída. Tudo começou de forma quase discreta, como acontece com muitas revoluções na ciência. Grupos de pesquisa independentes começaram a notar inconsistências entre os modelos teóricos e os dados observacionais. A luminosidade nas regiões mais externas não corresponderia à quantidade de estrelas que esperávamos encontrar ali. Alguns movimentos estelares sugeriam que o potencial gravitacional da galáxia era muito mais profundo do que o previsto. Certas assinaturas químicas indicavam populações de estrelas mais distantes do centro do que qualquer mapa havia mostrado. Essas pequenas discordâncias eram como notas fora de tom, numa música muito conhecida, indícios de que a melodia real era mais complexa do que imaginávamos. Cientistas do mundo inteiro começaram a reavaliar modelos antigos, comparando resultados obtidos por telescópios diferentes, cruzando informações de faixas de luz distintas, reconstruindo a forma da galáxia com uma precisão cada vez maior. Foi nesse contexto que surgiram as medições que mudariam tudo. Usando técnicas refinadas de espectroscopia e análise cinemática, equipes conseguiram medir com extrema precisão a velocidade de estrelas localizadas a centenas de milhares de anos-luz do centro de Andrômeda. Essas estrelas, que antes eram invisíveis ou indistinguíveis, tornaram-se pontos-chave na reconstrução gravitacional da galáxia. A velocidade delas simplesmente não batia com o modelo antigo. Era maior, mais resistente à gravidade aparente, como se estivessem orbitando um gigante adormecido cuja presença total não havíamos percebido. Esse tipo de medição só pôde ser realizado porque instrumentos modernos são capazes de detectar variações mínimas no espectro da estrela, mudanças tão sutis quanto a alteração de uma única nota num coral distante. Cada deslocamento na cor da luz, cada assinatura química, cada linha espectral se tornava uma peça do quebra-cabeça tridimensional que começava a se formar. Para complementar essas medições, foram usados modelos de densidade baseados em técnicas de stacking, um método que acumula dados de milhares de observações, combinando-as para revelar estruturas muito fracas para serem vistas individualmente. É semelhante a deixar uma câmera de longa exposição capturar a luz da noite. O mundo escuro e vazio começa, aos poucos, a ganhar formas, contornos, detalhes que estavam escondidos. E o que essas análises mostraram foi surpreendente. A densidade de estrelas nas partes externas de Andrômeda era maior do que qualquer modelo anterior previa. Não porque houvesse mais estrelas brilhantes, mas porque a distribuição delas formava um gradiente suave, contínuo, estendendo-se muito além do limite marcado pelas observações tradicionais. O disco galáctico, em vez de terminar abruptamente, dissolvia-se lentamente em halos e subhalos, cada um carregando fragmentos da história dinâmica da galáxia. A descoberta mais impressionante, entretanto, veio dos estudos tridimensionais do halo de matéria escura. Ao reconstruir o campo gravitacional, usando dados de velocidade estelar combinados com simulações cosmológicas, os pesquisadores perceberam que Andrômeda possuía um halo não apenas gigantesco, mas extremamente assimétrico, sugerindo interações antigas com galáxias que já haviam se desintegrado. Essas interações deixaram manchas densas no halo, regiões onde a gravidade era maior do que o esperado, como montes e vales num terreno invisível. Visualizar esse halo
é como imaginar uma escuridão profunda moldada pelo vento de bilhões de anos. Uma forma que se espalha, se contorce, se deforma ao longo do tempo, carregando cicatrizes de encontros que nunca testemunhamos. Esse halo era tão extenso que suas bordas tocavam regiões do espaço já próximas da Via Láctea. As duas galáxias, mesmo separadas por milhões de anos-luz, já se encontravam conectadas por essa estrutura escura e silenciosa. Essa conexão gravitacional trouxe um entendimento novo e profundo. O espaço entre nós e Andrômeda não era tão vazio quanto pensávamos. Estrelas solitárias, nuvens de gás tênue, fragmentos dispersos de galáxias antigas, ingredientes espalhados no espaço como poeira flutuando num raio de luz. Mostravam que o intervalo entre as galáxias era permeado por influências mútuas. Estudos recentes detectaram estrelas que não pertencem claramente nem à Via Láctea nem à Andrômeda, mas que parecem orbitar um ponto intermediário, como viajantes entre duas cidades que, no fundo, já compartilham fronteiras invisíveis. Esse espaço intergaláctico, tantas vezes imaginado como vazio, começava a ganhar textura e densidade. A ciência mostrava que o universo, mesmo em suas regiões mais escuras, dificilmente oferece silêncio absoluto. Com essas informações, a imagem clássica de Andrômeda, um disco elegante flutuando sozinho no vazio, desmoronou de vez. No lugar dela, surgia um organismo cósmico de proporções muito maiores, interligado a estruturas profundas que se espalham pelo espaço. A galáxia passou a ser vista como um nó dentro de uma teia invisível, uma condensação local de matéria dentro do tecido cósmico que se estende por milhões de anos-luz. Essa teia, formada principalmente por matéria escura, conecta galáxias distantes como fios que conduzem gravidade em vez de luz. Compreender essa teia é como aprender a ler uma caligrafia secreta, uma escrita que não usamos os olhos para ver, mas a física para decifrar. Andrômeda, nessa nova visão, não é apenas um ponto brilhante no céu, é parte essencial dessa arquitetura profunda. E diante de tudo isso, uma ideia começa a ganhar forma, suave como um pensamento que emerge no escuro. Se a verdadeira dimensão de Andrômeda é tão maior do que imaginávamos, o que essa revelação diz sobre o espaço que habitamos e sobre a maneira como medimos nosso lugar dentro do universo? Quando começamos a compreender que Andrômeda não era apenas maior, mas muito maior do que qualquer fronteira imaginada, algo profundo começa a mudar em nossa forma de perceber o espaço entre as galáxias. Durante décadas, o intervalo entre a Via Láctea e Andrômeda foi descrito como um vazio amplo e silencioso, um oceano de escuridão onde quase nada acontecia. Era conveniente imaginar assim, dois mundos separados, cada um seguindo seu curso, navegando no cosmos sem interferir diretamente um no outro. Mas à medida que as medições se tornaram mais precisas e os mapas gravitacionais ganharam clareza, esse vazio se dissolveu em nuances complexas. O que antes parecia distância pura, revelou-se como um território compartilhado, permeado pela influência mútua das duas galáxias. É como perceber que duas montanhas separadas por um vale estão, na verdade, conectadas por raízes profundas que se entrelaçam sob a Terra. Esse entendimento abre uma nova porta, a de que nossa galáxia não flutua sozinha, mas está inserida num campo gravitacional que se entrecruza com o de Andrômeda, criando uma ponte invisível onde forças colossais se estendem em silêncio. Um dos avanços mais surpreendentes foi a descoberta de que certas estrelas identificadas pelo telescópio Gaia não pertencem claramente nem à Via Láctea nem à Andrômeda. São estrelas que se deslocam com velocidades e direções que não se encaixam nos modelos tradicionais de órbita galáctica, como se seguissem uma trilha intermediária esculpida pelo equilíbrio delicado entre dois gigantes cósmicos. Algumas delas apresentam movimentos tão peculiares que os astrônomos começaram a chamá-las de estrelas intergalácticas de ponte. São objetos que atravessam o espaço como pequenos viajantes solitários, guiados por forças que operam em escalas tão amplas que fogem à intuição humana. Imaginar essas estrelas
é pensar num arco de luz tênue que se estende entre duas cidades distantes, iluminando um caminho que, embora invisível a olho nu, existe de maneira profunda e real. Além dessas estrelas, as medições revelaram algo ainda mais intrigante: regiões de gás ionizado e hidrogênio neutro que parecem flutuar entre as duas galáxias, como névoas que se espalham pelo corredor intergaláctico. Essas nuvens podem se estender por dezenas de milhares de anos-luz, e sua existência sugere que a matéria circula entre Andrômeda e a Via Láctea de forma mais dinâmica do que se imaginava. As observações feitas com radiotelescópios, analisando ondas de rádio de baixa frequência, mostraram que essas nuvens seguem uma espécie de fluxo, um movimento suave que indica uma conexão gravitacional profunda. Ao imaginar esse fluxo, surge a imagem de um rio invisível correndo entre duas margens gigantescas, levando partículas, poeira e energia de um lado para o outro em escalas de tempo tão longas que nenhuma civilização poderia testemunhar sua evolução completa. À medida que esses dados se acumulavam, uma nova visão começou a emergir, a de que a Via Láctea e Andrômeda já fazem parte de um sistema binário em lenta convergência. Não são apenas vizinhas próximas, são companheiras num movimento milenar, presas a um mesmo destino gravitacional. A ideia de um sistema binário de galáxias não é inédita. Há muitos exemplos pelo universo. Mas reconhecer que nós próprios fazemos parte de um desses pares transforma a sensação de isolamento cósmico em algo muito mais complexo e profundo. A Via Láctea nunca esteve sozinha. Andrômeda sempre esteve presente, influenciando nossa trajetória com uma força discreta, silenciosa, mas constante. Essa compreensão também implica uma reavaliação da própria identidade da Via Láctea. Se o halo de Andrômeda se estende tanto, alcançando regiões próximas ao espaço intergaláctico, o halo da Via Láctea, por sua vez, também se expande, embora de maneira diferente, formando um entrelaçamento sutil entre as duas estruturas. Quando os astrônomos modelaram esses halos sobrepostos, descobriram que a fronteira entre eles não é nítida, como a linha entre dois países num mapa. É difusa, permeada por filamentos de matéria escura que se cruzam, criando uma região híbrida onde as influências de ambas se misturam. Nessa região, a gravidade funciona como uma rede, puxando, ajustando, equilibrando movimentos em escalas tão vastas que parecem pertencer a um sonho lento e contínuo do cosmos. E não são apenas as estrelas que revelam essa ligação. As galáxias anãs que orbitam a Via Láctea, como a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães, mostram padrões de movimento que apontam para interferências externas. Algumas delas possuem trajetórias inclinadas de maneira incomum, sugerindo que a presença gravitacional de Andrômeda exerce influência mesmo em escalas menores. Em contrapartida, Andrômeda também possui galáxias satélites que parecem não seguir órbitas aleatórias, mas sim formar estruturas coerentes, como discos inclinados e associações de movimento alinhadas. Isso sugere que há uma organização maior em jogo, algo que talvez remonte a bilhões de anos, quando essas galáxias se formaram a partir de um mesmo campo primordial de matéria que envolvia as duas gigantes. É como observar dois arquipélagos distantes e perceber que suas ilhas seguem padrões semelhantes, apontando para uma origem compartilhada nas profundezas do oceano. Com esses dados em mãos, alguns pesquisadores começaram a propor que a Via Láctea e Andrômeda, desde suas primeiras eras, evoluíram não de forma isolada, mas como partes interligadas de uma mesma estrutura maior. Essa ideia ganha força quando se considera a distribuição de matéria escura no grupo local, que mostra uma configuração elongada, como se as duas galáxias estivessem posicionadas ao longo de um grande filamento da teia cósmica. Nesse filamento, a matéria escura atua como um trilho invisível, direcionando o fluxo de galáxias e moldando suas trajetórias ao longo do tempo. Andrômeda e a Via Láctea seriam então duas condensações desse mesmo filamento, como gotas de orvalho, que se formam ao longo de uma mesma teia iluminada pelo raio mais fraco da madrugada. Essa perspectiva cria uma sensação profunda de continuidade,
como se estivéssemos olhando para um grande mapa cósmico, onde cada galáxia, cada estrela, cada partícula encontra seu lugar dentro de uma história maior, escrita não apenas em luz, mas também em gravidade. E ao reconhecer essa ligação invisível entre as duas gigantes, uma questão serena se insinua no espaço entre nossos pensamentos. O que significa viver dentro de uma galáxia que já está, há bilhões de anos, entrelaçada ao destino de outra que se aproxima lentamente, como se ambas fossem partes de um mesmo movimento ancestral? Quando começamos a contemplar a verdadeira extensão de Andrômeda e percebemos que ela não apenas cresce diante dos nossos olhos, mas projeta sua influência sobre a Via Láctea como uma maré silenciosa, surge um novo horizonte de compreensão. O de que sua presença não é apenas astronômica, mas estrutural, moldando o espaço que habitamos de maneira muito mais profunda do que imaginávamos. Em algum ponto das últimas décadas, nossos instrumentos deixaram de enxergar Andrômeda como um objeto isolado e passaram a revelá-la como uma força que se derrama em múltiplas direções, tocando com sua gravidade não apenas estrelas distantes, mas o destino inteiro do grupo local. Essa percepção transforma a galáxia em algo mais próximo de um campo, um volume vivo que se espalha como neblina invisível, influenciando o movimento de tudo ao seu redor. E entre os muitos sinais dessa influência, alguns são especialmente reveladores, pois mostram que a fronteira entre nossas galáxias é mais permeável e mais sensível do que qualquer fronteira planetária ou estelar que já estudamos. Um desses sinais é o comportamento das galáxias anãs distribuídas ao redor de Andrômeda. Nos últimos anos, estudos detalhados revelaram que essas pequenas galáxias não formam uma nuvem dispersa e caótica, algo que seria esperado num universo dominado por movimentos aleatórios, mas sim uma estrutura organizada, quase como um disco fino que circunda Andrômeda com uma precisão surpreendente. É como se dezenas de pequenas ilhas celestes orbitassem ao redor de um continente maior, obedecendo a um alinhamento que desafia explicações simples. Algumas delas movem-se numa direção coerente, seguindo trajetórias que sugerem um passado comum, enquanto outras apresentam velocidades tão peculiares que parecem ecoar perturbações antigas, como ondas que continuam a se propagar muito depois de a pedra ter tocado a água. A existência desse disco de satélites, uma estrutura que se estende por centenas de milhares de anos-luz, indica não apenas a imensa influência gravitacional de Andrômeda, mas também uma história de interações e fusões que moldou sua identidade ao longo do tempo. A Via Láctea, curiosamente, apresenta um fenômeno semelhante. Suas próprias galáxias satélites também parecem formar padrões invisíveis, como se respondessem a forças antigas que ainda ecoam no presente. Essa simetria entre as duas galáxias provoca uma sensação de espelhamento cósmico, como se as histórias de ambas fossem capítulos diferentes de um mesmo livro gravitacional. E ao observar esse espelhamento, uma pergunta sutil surge. Até que ponto Andrômeda influenciou a maneira como nossa própria galáxia evoluiu? A interação entre halos, os fluxos de matéria escura que os conectam, as forças que guiam galáxias anãs, tudo isso indica que a relação entre as duas gigantes é mais antiga e mais profunda do que costumamos imaginar. A história do grupo local não é feita de duas trajetórias separadas, mas de duas trajetórias entrelaçadas desde o princípio. Outro indício da grandeza de Andrômeda está na distribuição de gás quente espalhado pelo espaço entre as galáxias. Observações feitas com o telescópio espacial Chandra revelaram a presença de um halo gigantesco de gás ionizado que envolve Andrômeda como uma atmosfera diluída, estendendo-se por distâncias que rivalizam com as escalas do próprio grupo local. Esse halo quente é composto por átomos que foram arrancados de galáxias satélites, aquecidos em colisões e espalhados pela galáxia como poeira num vento cósmico. O raio estimado desse halo ultrapassa os 600 mil anos-luz, mas existe a possibilidade de que ele se estenda ainda mais, chegando a regiões onde seu gás se mistura com o halo da Via Láctea.
O espaço intergaláctico, antes imaginado como puro vácuo, torna-se assim um oceano rarefeito, onde correntes de matéria quente vagam lentamente entre as duas galáxias, como marés que se tocam em silêncio. Esses halos, apesar de invisíveis a olho nu, revelam uma interconexão física entre as duas gigantes que vai muito além do brilho dos discos estelares. Essas descobertas mudam completamente o modo como enxergamos a aproximação entre as galáxias. Andrômeda não está simplesmente vindo em nossa direção. Ela já nos alcança através de suas influências mais sutis. O futuro choque entre a Via Láctea e Andrômeda, tantas vezes imaginado como um evento distante e isolado, transforma-se num processo que já começou. Não no sentido dramático de colisão estelar, mas na forma lenta e contínua de campos gravitacionais que se sobrepõem, de halos que se tocam, de estrelas e gases que vagam entre territórios antes considerados distintos. O destino das duas galáxias, antes projetado apenas para bilhões de anos à frente, encontra seus primeiros passos agora, em movimentos quase invisíveis que atravessam o espaço como ondas silenciosas num mar noturno. Ao mesmo tempo, a expansão da verdadeira dimensão de Andrômeda nos desafia a reconsiderar o significado de distância no cosmos. Distância, nesse contexto, não é apenas uma medida linear entre dois pontos, mas uma espécie de paisagem dinâmica, onde forças, movimentos e estruturas se entrelaçam. Mesmo estando a milhões de anos-luz de nós, Andrômeda afeta a velocidade com que algumas estrelas da Via Láctea se movem, modifica a forma como certas galáxias anãs orbitam, influencia a própria distribuição de matéria escura no grupo local. Isso significa que viver na Via Láctea é, de certo modo, viver dentro da influência sutil de Andrômeda, assim como viver numa cidade costeira é viver sob a influência do mar, mesmo que a água esteja a quilômetros de distância. E diante dessa revelação, surge uma sensação interessante, a de que a fronteira entre uma galáxia e outra não é rígida, não é uma linha que separa mundos distintos, mas uma zona de encontro, um espaço onde as histórias se misturam. Andrômeda, vista por essa perspectiva, deixa de ser apenas um objeto distante e torna-se uma presença difusa que nos envolve com sua gravidade e sua extensão monumental. Sua verdadeira dimensão não se limita ao que vemos ou ao que podemos capturar em imagens. Ela se estende por campos invisíveis, estruturas quentes, filamentos de matéria escura e movimentos suaves que atravessam o vazio como um sopro profundo. E assim, ao perceber que as duas galáxias já compartilham este território invisível, uma pergunta começa a se formar no silêncio. O que a expansão desse contato gravitacional significa para o futuro do espaço que habitamos e para o destino das estrelas que cruzam essa ponte imensa entre mundos? À medida que avançamos nessa jornada pela verdadeira vastidão de Andrômeda, surge uma percepção que muda silenciosamente a maneira como imaginamos o futuro do cosmos ao nosso redor. Compreender o tamanho real dessa galáxia não é apenas entender quanto espaço ela ocupa, mas perceber como sua massa, sua expansão e sua energia moldam de maneira profunda o destino da própria Via Láctea. Durante muito tempo, a ideia da futura fusão entre as duas galáxias foi tratada como um evento distante, quase abstrato, algo marcado num calendário cósmico que acontecerá daqui a 4 ou 5 bilhões de anos. Mas quando observamos a dimensão colossal de Andrômeda e seu halo que se estende como uma fronteira difusa, tocando o nosso, percebemos que a aproximação não é apenas um acontecimento futuro. Ela já está inscrita nas forças que moldam o grupo local hoje. É como quando as marés começam a subir bem antes de tocarem a praia. O movimento já existe, mesmo que ainda não se tenha revelado plenamente. Os estudos que investigam esse destino comum mostram que a aproximação entre as duas galáxias não é uma simples linha reta, como se uma estivesse vindo diretamente em nossa direção. A realidade é mais sutil e muito mais bela. Andrômeda se move não apenas em direção ao centro da Via Láctea, mas também de lado, numa trajetória que carrega uma pequena componente tangencial.
Essa trajetória foi medida com precisão pelo telescópio espacial Hubble, que acompanhou o movimento de Andrômeda ao longo de anos, observando deslocamentos minúsculos na posição de estrelas dentro de sua estrutura. Esses movimentos, quase imperceptíveis, indicam que as galáxias não vão se chocar de frente como duas esferas rígidas, mas entrarão num processo mais complexo, mais lento, mais parecido com uma dança do que com uma colisão. Pela complexidade dessa aproximação, alguns modelos indicam que Andrômeda pode até realizar uma espécie de curva suave antes de finalmente se fundir com a Via Láctea, como dois barcos enormes que, atraídos um pelo outro, descrevem trajetórias curvas antes de se encontrarem no meio do oceano. Essa dança cósmica não é apenas uma previsão distante, ela já se mostra por meio da forma como os halos das duas galáxias interagem. O halo de matéria escura, tão extenso e tão dominante na gravidade de Andrômeda, exerce influência sobre a velocidade com que algumas estrelas da Via Láctea se movem, especialmente aquelas que habitam as regiões mais externas do nosso halo. Esse efeito lembra o movimento de folhas flutuando num lago. Mesmo antes da água tocar a margem, o vento que vem do horizonte já muda a posição, a orientação, o ritmo dessas folhas. Da mesma forma, a presença imensa de Andrômeda já ajusta a dinâmica fina do nosso próprio sistema. Quando compreendemos isso, percebemos que a fusão não é apenas um evento futuro marcado por números distantes. Ela é o capítulo final de uma interação que começou há bilhões de anos, quando ambas as galáxias estavam se formando a partir do mesmo tecido primordial. As simulações modernas, algumas das quais realizadas com supercomputadores capazes de calcular a interação de bilhões de partículas, mostram que o encontro entre a Via Láctea e Andrômeda será mais poético do que devastador. Ainda que duas estruturas tão gigantescas se encontrem, o espaço entre estrelas é tão vasto que a probabilidade de duas estrelas colidirem diretamente é quase nula. Em vez de impactos violentos, o que acontecerá será uma reorganização profunda. Órbitas se alongarão, outras se estreitarão, algumas estrelas serão ejetadas para o espaço intergaláctico, outras serão capturadas por regiões mais densas da galáxia resultante. A fusão será lenta, talvez levando 2 ou 3 bilhões de anos, até que as duas espirais se transformem numa única galáxia elíptica, maior, mais brilhante, mais massiva. É como observar duas nuvens gigantes se unindo num céu imóvel. Cada partícula encontra um novo lugar sem pressa, sem choques, guiada por forças que operam numa cadência que só o universo conhece. Um dos aspectos mais fascinantes desse processo é o destino do nosso próprio sistema solar. De acordo com as simulações, o Sol poderá ser deslocado de sua posição atual no braço de Órion e levado para regiões mais externas, ou até mesmo lançado para a periferia da nova galáxia resultante da fusão. Mas esse deslocamento não significa destruição, significa mudança de paisagem cósmica. Assim como cidades inteiras mudam de escala quando vistas de um balão silencioso ao amanhecer, o sistema solar mudará apenas de posição, continuando sua trajetória dentro de um cosmos que segue indiferente aos dramas que imaginamos. Essas projeções nos lembram que a Terra, mesmo tão pequena diante da imensidão, é parte de movimentos amplos que atravessam épocas e remodelam horizontes que nunca veremos diretamente. Enquanto isso, Andrômeda continuará crescendo. Não no sentido físico de expansão de seu disco, mas no sentido em que nossa compreensão de sua influência continua a se ampliar. Já sabemos que sua massa é comparável ou até superior à da Via Láctea. Sabemos que seu halo se estende profundamente no espaço intergaláctico. Sabemos que suas galáxias satélites obedecem a padrões que revelam uma origem comum e uma história repleta de interações. Esse mosaico nos leva à percepção de que a fusão futura não é um acidente, mas um desfecho natural do equilíbrio gravitacional do grupo local. É como se o universo tivesse preparado desde o início esse encontro entre gigantes. Um encontro que redefinirá não apenas as duas galáxias, mas também a distribuição de massa, de energia e de movimento ao longo de milhões de anos-luz ao redor.
E, conforme contemplamos esse destino comum, surge uma imagem serena, a de que somos testemunhas de uma história que se desenrola em escalas tão amplas que ultrapassam nossa compreensão imediata, mas que ainda assim nos tocam, como o eco de um vento distante que sentimos sem saber de onde vem. A fusão entre a Via Láctea e Andrômeda será um capítulo imenso, mas inscrito dentro de uma narrativa ainda maior, a história do universo remodelando suas formas, suas estruturas e seus caminhos. E diante dessa visão, uma pergunta retorna, leve como uma maré que avança. O que realmente significa viver num cosmos onde tudo muda, mesmo aquilo que parecia fixo como as estrelas? Quando pensamos no futuro da fusão entre a Via Láctea e Andrômeda, é fácil imaginar apenas o movimento das estrelas, os deslocamentos lentos dos braços espirais, o encontro gradual dos centros galácticos. Mas em algum ponto dessa contemplação surge uma compreensão mais íntima. Tudo o que acontece lá fora, em escalas impossíveis, ecoa de algum modo dentro de nós. A imensidão não é apenas uma paisagem distante. Ela ressoa como um reflexo silencioso na própria consciência humana. E conforme avançamos nessa jornada, começamos a perceber que entender Andrômeda, sua grandeza, sua influência, sua aproximação, não é apenas compreender o universo, mas também entender como nossa mente tenta dar forma ao infinito. As galáxias, afinal, são espelhos, e diante delas nossas perguntas mais profundas parecem ganhar uma espécie de peso suave, como se o cosmos respondesse sem palavras, apenas com presença. Essa relação entre o macro e o micro se revela quando pensamos no tempo. O tempo cósmico não corre como o nosso. Não é medido por calendários, mas por movimentos que atravessam bilhões de anos. O que chamamos de futuro, a fusão, o redesenho das órbitas estelares, a transformação do grupo local para o universo, é apenas uma continuidade natural, tão orgânica quanto o desabrochar de uma flor que não tem pressa. Esse contraste entre escalas cria um efeito curioso. Quando olhamos para Andrômeda, estamos observando algo que já é passado, uma luz que partiu há mais de 2 milhões de anos. E, ao mesmo tempo, estamos olhando para um futuro inevitável, um destino que já está em curso. A galáxia se torna simultaneamente memória e premonição, como um rio que carrega nas águas tanto a nascente quanto o mar. Esse duplo aspecto da luz, lembrança e anúncio, nos lembra que tudo no universo tem uma profundidade que ultrapassa as aparências. Quando os astrônomos analisam a luz de Andrômeda, eles não estão apenas medindo sua cor, seu espectro, suas assinaturas químicas. Estão decodificando histórias silenciosas gravadas na matéria. A distribuição de elementos nas suas estrelas revela eventos antigos. Eras em que a galáxia formava estrelas com rapidez, épocas mais calmas, períodos de fusões e perturbações. É possível identificar traços de galáxias devoradas, reconhecer o vestígio de estrelas formadas em tempos de grande turbulência cósmica. Cada espectro é como uma linha escrita em tinta antiga, um fragmento de diário que sobreviveu ao tempo. E, diante disso, surge naturalmente a pergunta: quantas histórias cabem numa única galáxia? Quantas camadas de passado compõem o brilho que vemos da Terra? Essa percepção também nos leva a refletir sobre a natureza da matéria. A maior parte de Andrômeda, assim como da Via Láctea, não é feita de estrelas brilhantes, mas de matéria escura, um componente invisível que não interage com a luz, mas cuja presença molda a forma da galáxia como um sopro congelado no espaço. A matéria escura não pode ser tocada, não pode ser vista diretamente, mas sua influência é incontestável. Ela age como uma moldura que sustenta tudo, um campo que abraça as estrelas e determina como elas se movem. Saber disso transforma a maneira como percebemos a realidade. Percebemos que aquilo que vemos é apenas uma pequena parte do que existe, e que o universo é tecido por elementos que não se revelam aos sentidos, apenas a razão e a matemática. Essa noção não é apenas científica, é profundamente filosófica.
Ela lembra que a existência, em todas as escalas, é feita tanto do visível quanto do invisível. Ao mesmo tempo, pensar no futuro encontro entre as galáxias nos leva a uma reflexão sobre fragilidade e permanência. A Terra, tão pequena, tão vulnerável, orbita dentro de uma estrutura gigantesca que está se movendo, respirando, transformando-se. E ainda assim, vivemos como se tudo fosse estável. O Sol, por exemplo, completará cerca de 20 voltas ao redor do centro da Via Láctea, antes que a fusão com Andrômeda ocorra de fato. Ele terá envelhecido, mudado seu brilho, aquecido-se em direção ao seu próprio destino. E nós, seres humanos, ou qualquer forma de vida que existir nesse tempo, seremos apenas uma nota, um sopro breve, numa sinfonia que ultrapassa épocas. Essa dimensão não diminui nosso valor. Ao contrário, dá a cada momento uma beleza discreta, como se cada pensamento humano fosse uma chama acesa num universo imenso e silencioso. Pensar na verdadeira dimensão de Andrômeda também nos convida a reconsiderar a ideia de solidão. Durante muito tempo, imaginamos que a Via Láctea navegava sozinha num mar escuro, acompanhada apenas por pequenas galáxias satélites. No entanto, agora sabemos que sempre estivemos acompanhados por uma gigante que se aproxima lentamente, que compartilha conosco o espaço, o tempo e o tecido gravitacional do grupo local. Essa proximidade invisível faz com que as duas galáxias pareçam não mais objetos distintos, mas partes de um único processo, como duas ondas que, ao se aproximarem, começam a formar um mesmo padrão. A existência de Andrômeda não é algo separado do que somos. Ela é parte do contexto maior em que vivemos, mesmo que a maior parte de sua influência seja imperceptível ao olhar nu. À medida que absorvemos tudo isso, o tamanho real, o halo imenso, a interação gravitacional, o destino comum, surge uma sensação serena, quase contemplativa. A expansão de nosso conhecimento não elimina o mistério, aprofunda-o. Cada descoberta é como abrir uma cortina e perceber que atrás dela existe outra, e outra, e outra. O universo não se revela de uma vez. Ele se desdobra em camadas, como um livro que nunca termina. A verdadeira dimensão de Andrômeda nos lembra disso de forma clara. Mesmo quando acreditamos ter alcançado o limite, a ciência mostra que sempre há mais. E diante dessa percepção, uma pergunta se insinua com suavidade no espaço escuro entre nossos pensamentos. Que outras grandezas ocultas ainda repousam nas franjas do cosmos, esperando que nosso olhar se torne capaz de alcançá-las? Há um momento curioso nessa jornada em que a compreensão científica começa a se misturar com uma espécie de silêncio interior, como se o universo, ao revelar suas estruturas mais amplas, nos convidasse a voltar o olhar para dentro. Depois de atravessar camadas de matéria escura, halos que se estendem por distâncias insondáveis e movimentos que reposicionam galáxias inteiras ao longo de bilhões de anos, surge uma percepção suave, a de que observar Andrômeda é também observar nossa própria maneira de existir no tempo. A galáxia se torna um espelho que não reflete apenas estrelas e poeira, mas algo da nossa condição. Essa combinação de fragilidade e curiosidade, de finitude e busca constante por significado. E nesse ponto da jornada, a narrativa deixa de avançar apenas no espaço e começa a avançar no interior da consciência, como se o cosmos e o humano fossem dois lados de uma mesma noite profunda. A ciência oferece um caminho para isso ao nos lembrar de que tudo o que vemos, Andrômeda, a Via Láctea, as estrelas dispersas entre elas, é composto de átomos que nasceram em lugares semelhantes. Núcleos estelares, explosões antigas, fornalhas de hidrogênio comprimido. O carbono no nosso corpo, o ferro no nosso sangue, o cálcio nos ossos, tudo isso já foi parte de estrelas que colapsaram muito antes de o Sol existir. A cada descoberta sobre a dimensão de Andrômeda, há também uma descoberta indireta sobre nós mesmos. Não somos espectadores externos contemplando o universo de longe. Somos parte física dele, feitos do mesmo material que percorre o espaço escuro entre as galáxias.
É como se cada um de nós carregasse dentro do peito uma pequena lembrança do início dos tempos, uma centelha silenciosa de onde tudo começou. E diante dessa constatação, a pergunta deixa de ser apenas o que é Andrômeda e torna-se também o que somos nós dentro dessa vastidão. Esse ponto se torna ainda mais claro quando pensamos na escala do tempo. Se colocássemos toda a história do universo numa única linha do tamanho de uma praia, a existência humana seria apenas um grão de areia tocado por uma onda no final da tarde. Mas esse grão, apesar de pequeno, contém uma consciência capaz de olhar para a praia inteira, capaz de imaginar a extensão do oceano e indagar sobre o horizonte. A humanidade vive numa escala que não é a do cosmos, mas consegue compreender o cosmos por meio da abstração, do pensamento, da matemática, da curiosidade. Essa habilidade de pensar o infinito, mesmo habitando um corpo tão limitado, é talvez uma das características mais impressionantes que a natureza produziu. E olhar para Andrômeda, tão vasta, tão cheia de camadas invisíveis, tão próxima do destino da Via Láctea, é lembrar que a mente humana consegue conter em um único instante de contemplação algo que leva bilhões de anos para se transformar. Essa reflexão se torna ainda mais profunda quando lembramos que a luz que recebemos de Andrômeda partiu de lá, quando nossos ancestrais mais antigos sequer existiam. Eles não sabiam falar, não construíam ferramentas complexas, não tinham consciência do céu da maneira como temos hoje. E ainda assim aquela mesma luz atravessou o tempo e chegou até nós, carregando em si histórias que ninguém sabia que estavam sendo escritas. É como se o universo guardasse memórias que só são compreendidas muito tempo depois, quando uma mente curiosa aprende a decifrá-las. Essa percepção cria uma ponte discreta entre o passado e o presente, entre o cósmico e o humano, como um eco que ultrapassa eras inteiras, antes de encontrar um ouvinte capaz de reconhecê-lo. A proximidade futura entre as galáxias também revela algo sobre a natureza dos encontros. Quando pensamos na fusão entre a Via Láctea e Andrômeda, é fácil imaginar um choque violento, uma destruição em escala cósmica, mas o universo não funciona com a brutalidade que imaginamos. Ele se move em ritmos diferentes, guiado por forças que operam com delicadeza e inevitabilidade. O encontro entre as duas galáxias será lento, amplo, quase coreografado. Estrelas dançarão em novas órbitas, algumas serão lançadas para regiões distantes, outras se aproximarão mais do centro. Mas, no geral, o processo será mais semelhante ao encontro de duas nebulosas do que ao impacto de rochas. Essa suavidade surpreende. Em vez de colisões, há reorganização. Em vez de destruição, há transformação. O universo não apaga o que existe. Ele ressignifica, recombina, amplia. E essa dinâmica talvez diga algo sobre a própria vida humana. Nos movemos, nos transformamos, nos aproximamos e nos afastamos, não por choques violentos, mas por fluxos internos que nos conduzem a novas formas de existir. Há também uma beleza no fato de que nunca veremos a fusão acontecer plenamente. Quando ela ocorrer, o Sol já terá se transformado, e a Terra, se ainda existir, será muito diferente do mundo que conhecemos. Ainda assim, podemos prever esse futuro com clareza científica. Saber que algo tão grandioso acontecerá, mesmo que não sejamos testemunhas, cria uma sensação de continuidade que ultrapassa a existência individual. O universo segue seu curso e nós fazemos parte dele, mesmo por um instante diminuto. Essa consciência, por si só, já oferece uma espécie de paz, a de saber que fazemos parte de uma história que não depende de nós, mas que ainda assim nos inclui, como ouvintes silenciosos de uma sinfonia que atravessa eras. E quando conectamos tudo isso, a dimensão real de Andrômeda, sua influência gravitacional, sua história de fusões, seu destino compartilhado com a Via Láctea, a luz que carrega memórias antigas, percebemos que a fronteira entre o conhecimento e a contemplação se dissolve. A ciência não elimina a poesia, ela a amplia. Cada descoberta é uma abertura de janela, uma nova forma de olhar para o céu
e perceber que o cosmos não é apenas um conjunto de dados, mas um convite constante à reflexão. E neste ponto da jornada, quando o vasto se mistura ao íntimo, uma pergunta se forma com a delicadeza de uma estrela surgindo no horizonte. O que mais o universo tenta nos dizer quando nos convida a enxergar o infinito como parte de nós? Há um instante, quando olhamos para Andrômeda com essa nova compreensão de sua extensão, em que a vastidão deixa de ser apenas uma paisagem distante e começa a nos envolver por dentro, como se o espaço entre as galáxias encontrasse eco na própria interioridade humana. É uma sensação discreta, quase imperceptível, semelhante àquela que surge quando permanecemos muito tempo em silêncio diante de um céu escuro. Primeiro vemos pontos específicos, depois percebemos padrões, e então algo se abre, como se a mente, ao invés de observar o universo, passasse a se reconhecer nele. A ciência nos trouxe até aqui, revelando dados, estruturas, halos e movimentos. Mas há um ponto da jornada em que esses conhecimentos se transformam em algo mais profundo, uma compreensão emocional, quase meditativa, de que fazemos parte de um sistema muito maior do que a soma de todas as nossas preocupações diárias. O cosmos, quando observado com calma, torna-se uma espécie de espelho ampliado, onde cada detalhe do distante parece lançar uma luz suave sobre o nosso próprio interior. Pensar na verdadeira dimensão de Andrômeda, esse colosso cuja presença se derrama pelo espaço intergaláctico, nos leva a refletir sobre como medimos as coisas na vida. Medimos distâncias em quilômetros, medimos tempo em anos, medimos valor em números, e ainda assim nenhum desses instrumentos é suficiente quando precisamos medir a experiência humana, ou a profundidade de um pensamento, ou o peso de uma lembrança. O universo funciona em escalas que não cabem em nossas unidades. Ele se expressa num tempo que não corresponde ao nosso relógio. E quando nos damos conta disso, percebemos que aquilo que vivemos aqui, tão rapidamente, é apenas um fragmento de um movimento muito maior. Essa perspectiva não reduz a importância da existência humana, ao contrário, amplia sua delicadeza. Somos breves, mas somos conscientes. E essa consciência, esse olhar que se estende para além de si mesmo e tenta compreender o infinito, é uma conquista rara no cosmos. Ao contemplar a aproximação gradual entre Andrômeda e a Via Láctea, surge uma reflexão serena sobre encontros e transformações. Tudo no universo se move em direção a outra coisa. Nada permanece estático, nem mesmo aquilo que parece fixo. As galáxias se aproximam, as estrelas orbitam, os átomos vibram, as moléculas se reorganizam. E nós, dentro dessa dança maior, seguimos o mesmo ritmo. A vida humana é uma sucessão de encontros, afastamentos e reencontros, todos guiados por forças que nem sempre compreendemos, afetos, memórias, escolhas, acasos. De certa forma, a fusão futura entre as galáxias é uma metáfora cósmica desses movimentos internos. Não será um choque violento, mas um processo lento em que duas estruturas distintas se aproximam, se atravessam, se reorganizam e, ao final, tornam-se algo novo, maior do que eram antes. Esse tipo de transformação também acontece em nós, em escalas menores. Pensamentos antigos se fundem com novos. Experiências se conectam, perspectivas mudam. O universo, visto dessa forma, não é apenas um cenário, mas um guia silencioso. Esse elo íntimo entre cosmos e consciência ganha mais profundidade quando lembramos que todo o universo observável parece seguir padrões semelhantes, independentemente da escala. A estrutura da teia cósmica, com seus filamentos de matéria escura conectando galáxias ao longo de milhões de anos-luz, guarda uma semelhança surpreendente com a arquitetura de certas redes biológicas, como neurônios que formam caminhos sinuosos dentro do cérebro. Essa semelhança não significa que o universo pense como nós, mas oferece uma imagem poderosa, a de que a complexidade se repete em diferentes níveis da existência, como se houvesse um ritmo silencioso que une o muito grande
ao muito pequeno. Observar Andrômeda é, então, observar uma espécie de pensamento cósmico escrito em luz, gravidade e tempo. E ao reconhecermos essa harmonia de padrões, começamos a entender que a busca humana por conhecimento não é apenas curiosidade, é um desejo natural de reencontrar nosso lugar no grande tecido da existência. A matéria escura, tão presente na construção de Andrômeda, também nos convida a refletir sobre tudo o que não vemos, mas que ainda assim define o rumo da nossa vida. Assim como os movimentos das estrelas denunciam a presença invisível dessa substância que sustenta a galáxia, nossos próprios movimentos internos, escolhas, atitudes, reações, denunciam forças que não são sempre evidentes, medos antigos, lembranças enterradas, esperanças difusas, intuições que surgem sem explicação. Há sempre algo invisível moldando o visível, tanto no cosmos quanto no humano. E compreender essa camada oculta não diminui o mistério, apenas o torna mais íntimo. A ciência, quando chega nesse ponto, se transforma numa espécie de poesia silenciosa, que fala sobre coisas que não tocamos diretamente, mas que percebemos pela forma como tudo se move. O tempo também assume outra dimensão quando pensamos na verdadeira grandeza de Andrômeda. Os 4 ou 5 bilhões de anos que nos separam da fusão futura são quase inimagináveis para nós, mas representam apenas uma fração curta da vida do universo. Ainda assim, conseguimos prevê-los com precisão, como quem olha um rio e intui sua direção. Esse contraste entre a brevidade da vida humana e a longevidade dos processos cósmicos nos faz perceber que viver é sempre um encontro entre essas duas escalas. Existimos por um instante, mas estamos imersos em algo que dura muito mais. Somos passageiros do tempo, mas também somos observadores dele. E essa capacidade de observar, de contemplar, de imaginar o que vem depois, é uma das forças mais sutis que possuímos. Quando pensamos nisso, surge uma espécie de leveza. A vastidão do universo, em vez de nos esmagar, parece nos acolher. A pequena escala da vida humana, em vez de ser insignificante, torna-se preciosa. E ao ver Andrômeda crescer em nossa compreensão, expandindo seus halos, seus domínios, sua influência, percebemos que o conhecimento não nos afasta do mistério. Ele nos leva a um ponto onde mistério e compreensão convivem, como duas luzes que iluminam a noite de formas diferentes. E assim, nesta altura da jornada, surge uma pergunta que não exige resposta rápida, mas que se instala como uma brisa suave num campo aberto. O que significa existir num universo onde até mesmo as maiores estruturas estão sempre em transformação, e onde cada descoberta parece nos convidar a olhar não apenas para fora, mas também para dentro. No fim dessa travessia lenta pela verdadeira dimensão de Andrômeda, quando a noite já parece ter se deitado inteira ao redor e o silêncio respira como uma presença antiga, surge uma sensação suave de que tudo o que vimos, halos invisíveis, distâncias quase intocáveis, movimentos que atravessam eras, cabe agora dentro de um único gesto de contemplação. É como se as luzes distantes, aquelas mesmas que abriram o caminho no começo, tivessem se aproximado apenas o suficiente para nos lembrar de que não somos espectadores solitários de um universo indiferente, mas parte de um tecido contínuo, onde cada pensamento humano ecoa de maneira discreta, no mesmo espaço onde estrelas nascem e galáxias se encontram. E enquanto o céu permanece imóvel, algo em nós parece se mover, como se o simples ato de olhar tivesse modificado o contorno da nossa própria respiração. Há uma paz curiosa em aceitar que Andrômeda é maior do que imaginávamos, maior em extensão, maior em influência, maior em mistério. Há serenidade em perceber que mesmo as estruturas mais vastas do cosmos possuem limites que só revelam sua verdadeira forma quando aprendemos a olhar devagar. É o mesmo gesto que fazemos quando caminhamos à beira da noite e percebemos que o escuro não é ausência, mas presença. A galáxia que se aproxima, que compartilha conosco essa ponte invisível feita de gravidade e silêncio, transforma-se numa lembrança de que não estamos sós nesse espaço imenso, e ainda assim,
Não estamos obrigados a entender tudo. Algumas grandezas existem para serem sentidas antes de serem compreendidas. Ao longo dessa jornada, atravessamos halos, poeiras, distâncias que escorrem como rios de luz antiga, e ao final, fica um entendimento tranquilo de que o universo é feito tanto das respostas que encontramos quanto das perguntas que permanecem. Em algum ponto, percebemos que não há pressa. O cosmos respira em tempos que não são os nossos, e aprender a acompanhá-lo exige uma pausa, um silêncio, um abandono sereno da necessidade de chegar ao fim de todos os mistérios. Andrômeda continua lá, crescendo em nossa compreensão e se movendo lentamente na nossa direção, como um farol que não ilumina o caminho, mas lembra que há caminho. E nesse instante quieto, que parece suspenso entre o que sabemos e o que ainda não conseguimos nomear, surge aquela sensação familiar que rondou os primeiros passos desta viagem. O pressentimento de que o universo nos observa na mesma medida em que o observamos. Que cada fragmento de luz que atravessa o espaço traz consigo algo mais do que informação, traz um convite. O convite para continuar perguntando, mesmo sabendo que nenhuma pergunta será definitiva. O convite para aceitar que o silêncio é, às vezes, a forma mais sincera de resposta. O convite para descansar na vastidão, sem medo de sua profundidade. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.